Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Mais um tutorial vídeo aqui para vocês. Hoje eu vou estar trazendo aqui, contando um pouco da história dos processadores AMD Sempron, né? Que desde o lançamento do processador Sempron da AMD, a pergunta que mais nos fazem é, afinal, qual a diferença do Sempron para um Atom XP? O Sempron é um Atom XP, um pouco mais lento, com exceção do Sempron para o socket 754, que são uma versão do Atom 64, socket 754, com menos memória de cache L2, né? Esses modelos usam pinagem socket 754, necessitando de placas-mães originalmente desenvolvidas para o Atom 64, tendo um desempenho sempre maior que os processadores socket 462. Os primeiros Sempron, socket 754, tinham as extensões de 64 bits desativadas, mas a partir de julho de 2005, a AMD lançou modelos do Sempron socket 754 com as instruções de 64 bits ativadas. Os modelos de Sempron socket 754 listados na tabela abaixo podem ser encontrados tanto com as extensões de 64 bits desativadas quanto ativadas. Os modelos com as extensões de 64 bits ativadas possuem as letras BX ao final da nomenclatura impressa no corpo do processador. Bom, a diferença de desempenho do Sempron socket 462 para um Atom XP ocorre por conta da diferença do sistema usado para indicar o desempenho. O esquema usado no Sempron é diferente do esquema usado no Atom XP. Com isso, o Sempron 3000+, não é mais rápido do que um Atom XP 2800+. Apesar de ele usar um número maior, esses números só servem para comparar processadores da mesma linha, isto é, Sempron com Sempron e Atom XP com Atom XP. Para entender essa questão, bom, vou mostrar para vocês algumas tabelas, né, de Sempron para um Atom XP. E como você pode ver, um Sempron 2800+ é mais lento que um Atom XP 2600+, 363. E um Sempron 2600+ é mais lento que um Atom XP 2500+. E para fazer a comparação, você deve observar o clock interno, o clock externo e a quantidade de memória de cache L2. A nomenclatura baseada em desempenho é realmente muito confusa. Bom, como você pode ver, existem 3 modelos de Atom XP 2600+, que apesar de usarem o mesmo nome, possuem características técnicas bem diferentes. Vamos lá, pessoal. Eu vou citar para vocês, né, praticamente os processadores Sempron no Atom XP. O processador Sempron 2200+, com clock interno de 1,50 GHz, com clock externo de 333 MHz e com cache L2 256 KB, com socket 462. Bom, eu posso dizer também que o Sempron 2300+, possui um clock interno de 1,58 GHz, com 333 MHz e com clock externo e com cache L2 256 KB, com socket 462. O Sempron 2400+, possui um clock interno de 1,67 GHz, com 333 MHz e com L2 de cache 256 KB, com socket 462. O Sempron 2500+, possui um clock interno de 1,70 GHz, um clock externo de 333 MHz e um cache de L2 256 KB, com socket 462. O Sempron 2600+, possui um clock interno de 1,83 GHz, com clock externo 333 MHz e com cache L2 256 KB, com socket 462. O Sempron 2800+, possui um clock interno de 2 GHz,
clock externo de 333 MHz, com cache L2 de 256 KB e com socket 462. O Sempron 3000 mais possui um clock interno de 2 GHz, clock externo em 333 MHz e com cache L2 de 512 KB com socket 462. Agora nós vamos fazer uma diferença entre os processadores, né, de socket 754. Bom, os processadores Sempron 2500 mais com clock interno de 1,4 GHz, né, 800 MHz AKT e cache L2 de 128 KB com socket 754, o Sempron 2600 mais possui 1,60 GHz com HT de 800 MHz com cache L2 de 128 KB e socket 754. O Sempron 2800 mais possui 1,60 GHz, 800 MHz de AKT e cache L2 de 256 KB com socket 754. Bom, o Sempron 3000 mais possui 1,80 GHz, HT de 800 MHz e com cache 128 KB com socket 754. O Sempron 3100 mais possui o clock interno de 1,80 GHz, 800 MHz o HT e o cache L2 de 256 KB com socket 754. O Sempron 3300 mais possui 2 GHz, HT de 800 MHz e o cache L2 de 256 KB com socket 754. O Sempron 3400 mais possui 2 GHz, 800 MHz de HT e cache L2 256 KB com socket 754. Bom, vamos para a terceira fase, pessoal. Agora com o Athlon XP. O processador Athlon XP, pessoal, possui 1500 mais com clock interno de 1,33 GHz, com clock externo de 266 MHz e com cache L2 256 KB, com núcleo Palomino. O Athlon XP 1600 mais possui o clock interno de 1,40 GHz, com clock externo de 266 MHz, com cache L2 256 KB e com núcleo Palomino ou Thread. O Athlon XP 1700 mais possui 1,46 GHz, com clock externo de 266 MHz, com cache L2 de 256 KB e com núcleo Palomino ou Thread. O Athlon XP 1800 mais possui 1,53 GHz, com clock externo de 266 MHz, com cache L2 de 256 KB e com núcleo Palomino ou Thread. O Athlon XP 1900 mais possui o clock interno de 1,60 GHz, clock externo de 266 MHz, com cache L2 de 256 KB e com núcleo Palomino ou Thread. O Athlon XP 2000 mais possui o clock interno de 266 GHz, clock externo de 266 MHz, cache L2 de 256 KB e o núcleo de Palomino ou Thread. O Athlon XP 2100 mais possui um clock interno de 1,73 GHz, clock externo de 266 MHz, o cache L2 de 256 KB e o núcleo de Palomino ou Thread. O Athlon XP 2500 mais possui 1,83 GHz, com clock externo, com clock externo 33 MHz, com cache L2 de 512 KB e com o núcleo Barton. O Athlon XP 2600 mais possui 2,13 GHz, com clock externo de 266 MHz, com cache L2 de 256 KB e com o núcleo Thread. O Athlon XP 2600 mais possui 333, que é o clock interno de 2,8 GHz, com clock externo 333 MHz, com cache L2 de 256 KB e com núcleo Thread. O Athlon XP 2600 mais possui 1,90 GHz,
com clock externo de 333 MHz, com cache L2 de 512 KB e com núcleo Barton. O Athlon XP2700+, possui um clock interno de 2,16 GHz, com clock externo de 333 MHz, com cache L2 de 256 KB e com um núcleo Thread. O Athlon XP2800+, possui um clock interno de 2,25 GHz, com clock externo de 333 MHz, com cache L2 de 256 KB e com núcleo Thread. O Athlon XP2800+, possui um clock interno de 2,8 GHz, com um clock externo de 333 MHz, com cache de L2 512 KB e com núcleo Barton. O Athlon XP3000+, possui um clock interno de 2,16 GHz, com clock externo de 333 MHz, com cache L2 de 512 KB e com núcleo Barton. O Athlon XP3400 possui um clock interno de 2,10 GHz, com clock externo de 400 MHz, com cache L2 de 512 KB e com núcleo Barton. E para finalizar, o Athlon 3200+, possui um clock interno de 2,20 GHz, com clock externo de 400 MHz, com cache L2 de 512 KB e com núcleo Barton. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, compartilha e até a próxima.